Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos dar início a mais um culto, né? Benção nós podemos estarmos mais uma vez reunidos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Amém? Queria iniciar com os avisos. Os avisos dos trabalhos durante a semana, né? De terça-feira, reunião de oração, a partir das 20 horas, lá na Vila Bianchi. E os cultos de estudo da palavra às quintas-feiras, também lá na Vila Bianchi, às 20 horas. Então você está convidado, né, para estar participando conosco desses trabalhos, buscando ao Senhor em oração e o estudo da palavra. Amém? Os trabalhos de domingo, a escola bíblica dominical, às 9h30, e o culto a partir das 18 horas. Nós temos aqui também a campanha do agasalho, que está sendo feito pela UMP. Então, você que tem o desejo de colaborar, de participar dessa campanha, essa campanha está até o final agora de maio. Então, os irmãos da UMP estão recolhendo os agasalhos até final de maio agora, tá bom? Então, você pode estar participando também e abençoando vidas através dessa campanha. Um aviso do nosso irmão Barbosa com relação à capelania. Está solicitando o produto de higiene. Então, você que tem o desejo de colaborar também com essa campanha da capelania, procure nosso irmão Barbosa, né? Ele está recolhendo esses materiais de higiene, né? Sabonete, pasta de dente, escova dental, né? Então, você pode estar procurando nosso irmão Barbosa para passar a entregar esses materiais, tá bom? Acho que de aviso é só isso. Tem mais algum que eu estou deixando de... Acho que não, né? Acho que é só isso mesmo. Irmãos, vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jeremias 29. Livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Livro do profeta Jeremias, o homem chamado por Deus. Capítulo 29, a partir do verso 11, lá nos diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que bênção, né? Aqui no versículo 11, ele diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui uma afirmação do Senhor ao nosso coração, onde a gente pode ver a notável graça de Deus sendo derramada nas nossas vidas. Vos dar o fim que desejais. Ou seja, um futuro, uma esperança. Isso é uma coisa que nós temos precisado muito nesses tempos que temos vivido. Enxergar um futuro, uma esperança nas nossas vidas. Aqui nesse versículo, nesse capítulo, na verdade, apesar do Senhor estivesse punindo ali o povo de Judá, aquele castigo ali era para o bem daquele povo. Aquele castigo ali era para tratar com aquele povo. Então eles sabiam que o Senhor mesmo que estava direcionando, estava sustentando. E no versículo 13, ele diz assim: Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Com sinceridade. Aqueles que buscam ao Senhor de uma forma genuína, Ele mesmo assegura que o encontrarão. Então, meu irmão, que você possa buscar o Senhor de uma forma genuína, de todo o vosso coração. Então você encontrará.
nos momentos de aflições, nos momentos de tribulação, de dúvida, muitas vezes. Busque o Senhor, e você o encontrará. Tem a história do menininho que ele perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? O pai então vira para a criança, vê aquele avião passando lá em cima. Aí ele fala para a criança assim: está vendo aquele avião lá em cima lá? Qual o tamanho dele? A criança vê pequeno, né? Aí ele pega a criança e leva lá para o aeroporto e faz a criança enxergar aquele avião de perto. E fala: e agora, meu filho? Qual é o tamanho desse avião? E a criança responde para o pai: ele é grande, pai. Ele é grande. Resumindo com isso, Deus, ele é do tamanho que você o conhece, do momento que você tem uma intimidade com ele, do momento que você está perto com ele. Então você começa a entender o tamanho, a grandeza desse Deus. Então busque o Senhor. Busque intimidade com o Senhor. Busque estar perto com ele. Que você entenderá a grandeza desse Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor uma oração de louvor, de gratidão. Pedir para o nosso irmão Felipe fazer essa oração. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, em primeiro lugar, por estarmos vivos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, ó Deus querido. Somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos guardado, ó Pai, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos dado sustento, ó Pai querido. Nós somos gratos a Ti, ó Pai querido. Na verdade, ó Pai querido, nós não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muitas vezes somos ingratos, ó Pai, somos filhos ingratos a Ti, Deus. Muitas vezes não valorizamos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos faz. Muitas vezes deixamos, Senhor Deus, de lado, passar despercebido, muitas vezes, tudo que o Senhor traz de bênção sobre nossa vida, ó Pai querido. Muitas vezes nós acostumamos e achamos que o Senhor não está agindo nas nossas vidas, ó Pai. Mas se nós olharmos um pouco, refletirmos um pouco, ó Pai, podemos ver o quanto o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido bom demais para conosco, mesmo muitas vezes nós não sendo merecedores, ó Pai, desse amor, desse cuidado, da sua graça, ó Pai, da sua salvação, que é o maior presente que a gente pode ter na nossa vida, ó Deus querido. Nós te agradecemos, ó Pai querido. Não porque nós somos salvos e que nós somos melhores do que alguém, ó Pai, não. Porque nós somos pecadores, ó Deus querido. Mas nós agradecemos, ó Pai, que mesmo nós sendo pecadores, ó Pai, falhos, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido justo, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido grandioso e glorioso na nossa vida, ó Pai querido. Por isso eu te agradeço, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus querido. Não porque nós somos melhores do que alguém, não, ó Pai, mas porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos ouvir a Tua palavra, ó Deus querido. Precisamos louvar e agradecer o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, porque o que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, ó Pai querido. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tantas bênçãos, Senhor Deus, imerecidas muitas vezes na nossa vida, ó Deus querido. Continua, Senhor Deus, a nos abençoar, ó Pai querido. Continua, Senhor Deus, a cuidar de nós, ó Pai. Continua, Senhor Deus, a estar conosco todos os dias da nossa vida, ó Pai querido. E que a gente possa não esquecer, ó Pai, do Deus que o Senhor é. Assim como o teu servo Silas disse aqui, ó Deus. Que o Senhor não seja um Deus que a gente olhe lá de longe e não tenha noção do seu tamanho, ó Pai. Mas que seja um Deus de perto e que a gente tenha noção do Deus que a gente serve, ó Pai querido. Que a gente busque mais a cada dia e que a gente tenha ideia desse Deus grandioso que a gente serve, ó Deus querido. Te somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui com um porém, ó Pai querido. Por isso fala aos nossos corações, ó Pai. Abençoa esse momento e que a gente possa se desligar, ó Pai, de tudo que está acontecendo fora, de tudo que tem de amanhã, na segunda-feira, que isso tudo fique de lado, ó Pai querido, que o Senhor fale no nosso coração, que agora a nossa atenção, o nosso espírito possa estar totalmente voltado para Ti, Senhor Deus querido. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos louvar o Senhor com o hino 135.
Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Posso sentar? Vamos abrir a Bíblia lá em Atos 3:19. Atos 3:19. Lá em Atos 3:19 nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. É isso que nós vamos estar fazendo nesse momento. Vamos estar pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados que muitas vezes nós cometemos. Muitas vezes nós temos desagradado ao Senhor, muitas vezes nós temos deixado de fazer aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes deixamos de levar a palavra do Senhor, muitas vezes deixamos de falar desse Deus maravilhoso que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas vezes temos pecado em pensamentos, em atos, em omissões. Então nós vamos estar pedindo nesse momento perdão pelos nossos pecados. Queria pedir para o presbítero Barbosa que fizesse essa oração de confissão nesse momento. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai, e pedimos perdão por aquilo que fizemos, ó Deus, e que não Te agradou. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, fazemos, Senhor Deus, tantas coisas que não Te agradam, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, limpa, Senhor Deus, o nosso coração, traz, Senhor Deus, o Teu perdão, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, ó Deus, um Deus misericordioso. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa o pecado da Tua igreja, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, prestar um culto verdadeiro a Ti, ó Deus, limpo de coração, ó Deus, porque somente o Senhor é o que pode perdoar-nos, Senhor Deus. Que a gente possa, Senhor Deus, fazer o melhor para Ti, ó Deus, sabendo, Senhor, que nós sempre, Senhor, estamos pecando, ó Deus, e por falha, Senhor Deus, por palavras, às vezes por pensamento, ó Deus. Limpa-nos, Senhor Deus, e nos prepara, Senhor Deus, para prestar um verdadeiro culto a Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 136, vamos colocar de pé.
rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras vem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, meu Jesus. Quando derramarei olhar a esse mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, já perdoados, né? Louvamos ao nosso Deus. Vamos continuar esse momento de gratidão, de adoração. Queria passar para o grupo de louvor. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Como é bom a gente poder olhar e ver a igreja assim, com pessoas, não é? Não olhar simplesmente para a câmera. Estava falando hoje pela manhã aqui na escola dominical. Isso aqui é um quebra-galho que Deus nos providenciou para que a gente não passasse em branco por todo esse período. Mas como é bom adorar o Senhor juntos. Como é bom ouvir a voz do irmão cantando do lado da gente, orando junto com a gente, vibrando conosco, tendo emoção, alegria de estar na presença do Senhor. É isso que nós vamos fazer, nós vamos adorar a Deus com alegria. Fique de pé e nós vamos juntos louvar, bendizer o nome do Senhor. Nós vamos adorar o nome do Senhor porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Diga: louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mais uma vez. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Vamos dizer que Ele é santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Estamos juntos. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para
teu nome para sempre. Amém. Amém. Nós somos despertados pelo Senhor e trazidos à presença dEle para louvarmos, para adorarmos, para prestar culto ao nosso Deus. Essa música é uma resposta do nosso coração para aquilo que Deus faz em nós. Ó Deus, nós viemos aqui essa noite para te louvar. Nós viemos aqui essa noite para te adorar, para bendizer o teu nome, porque tu és o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor, digno de todas as coisas. Nós queremos declarar isso ao Senhor com toda a força do nosso coração. Vamos dizer isso ao Senhor, vamos louvá-lo. Vamos dizer juntos: ó Deus, viemos te louvar. Ó Deus, viemos te adorar. Ó Deus, viemos te louvar. Ó Deus, viemos te adorar. Vamos cantar mais uma vez. Ó Deus, viemos te louvar. Ó Deus, viemos te adorar. Ó Deus, viemos te louvar. Ó Deus, viemos te adorar. Ele é o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, santo é teu nome, tu vives para sempre entre nós, mereces a honra, digno de glória, ó Deus, viemos te adorar. Mais uma vez. Ó Deus, viemos te louvar. Ó Deus, viemos te adorar. Ó Deus, viemos te louvar. Ó Deus, viemos te adorar. Ele é o Cordeiro, Cordeiro de Deus, santo é teu nome, tu vives para sempre entre nós, mereces a honra, digno de glória, ó Deus, viemos te adorar. Cantemos aleluia. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, ao Filho de Deus. Cante bem alto. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, ao Filho de Deus. Mais uma vez, todos juntos. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, ao Filho de Deus. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, ao Filho de Deus. Feche teus olhos por um instante e pense em tudo aquilo que você já cantou para o Senhor. Principalmente agora que nós cantamos que o Senhor Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que vem sobre nós, que é digno de toda a honra, de todo louvor, que é dono de toda a glória, de todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando nós cantamos isso, irmãos,
nós declaramos aquilo que Deus revela a nós através da sua palavra, aquilo que Deus já deixa bem claro e exposto diante da nossa vida, diante dos nossos olhos, para que nós o adoremos, para que nós saibamos a quem nós estamos servindo, e é ao Senhor dos céus e da terra que nós servimos, é a Ele que nós prestamos esse culto, é a Ele que nós adoramos, é por Ele que estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas estão expostas aos olhos do Senhor, e nada há que possa se esconder da presença do nosso Deus. E nós queremos declarar ao nosso Senhor que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Cantemos juntos. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Ele quem nos guarda. Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, nele eu confiarei. E se algum mal me afligir, tribulações, tristeza ou dor, confiante ficarei, pois não há o que temer. Se o dia mal chegar, em meu Deus confiarei. Meu socorro vem do Senhor Jesus, minha fortaleza na tribulação. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Se algum mal me afligir, tribulações, tristeza ou dor, confie no Senhor. Confiante ficarei, não há o que temer, pois não há o que temer. Se o dia mal chegar, em meu Deus confiarei. Meu socorro vem do Senhor Jesus, minha fortaleza na tribulação. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Meu socorro vem do Senhor Jesus, minha fortaleza na tribulação. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Pela última vez louvemos. Meu socorro vem do Senhor Jesus, minha fortaleza na tribulação. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Permanecerá. Não há momentos de tribulação, momentos de angústia, momentos de dificuldade que possam transpor o poder de Deus.
nós podemos confiar, nós podemos ter no Senhor Jesus, sim, o nosso socorro bem presente, em todos os momentos. Se você está passando por algum momento de angústia, de tribulação, de dor, saiba que aquilo que nós cantamos é promessa de Deus para a nossa vida. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro para os nossos momentos de angústia, de tribulação, de dor, de dificuldade. Em nenhum desses momentos, meu amado irmão, minha amada irmã, você está passando sozinha. O Senhor está conosco. Por isso nós bendizemos, louvamos, adoramos a Deus. Porque Deus não faz nada pela metade, Deus faz a sua obra e a obra do Senhor é perfeita e é completa. E Deus promete nos guardar para Ele, para a sua glória. Oh Deus, recebe o louvor do teu povo nesta hora, Senhor. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração. Recebe, Pai, tudo aquilo que nós cantamos. Recebe, Senhor, a gratidão que está no nosso coração. Oh Deus, e o Senhor que é bom, o Senhor que é perfeito, o Senhor que é misericordioso. Fala ao nosso coração, ó Deus, molda-nos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua verdade, Senhor. Fala, Pai, fala com os Teus servos nesta hora e nos desperta, Senhor, para um relacionamento maior, um relacionamento mais íntimo, mais santo com o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Eu estava um pouquinho antes aqui pensando em algumas coisas. Essa semana nós passamos por algumas experiências não tão boas assim. Segunda-feira nós tivemos que fazer uma cirurgia na língua. Na terça-feira nós não pudemos, por causa dessa cirurgia, estar presente e nem falar na reunião de oração. Na quinta-feira, no culto, nós partilhamos um pouquinho dessa experiência com os irmãos e eu estava dizendo, na sexta-feira, a reunião de oração também dos pastores do presbitério, eu estava refletindo com os irmãos a respeito de muitas coisas que parecem pequenas na nossa vida e que nós nunca valorizamos. Eu creio que na minha vida até aqui, eu nunca tinha prestado atenção no valor que tem a minha língua. E nesses dias eu tenho agradecido a Deus por essa bênção, né? Amados, como isso faz falta. Os irmãos não têm ideia do que é isso. Difícil para comer, difícil para falar, de se comunicar com as pessoas, né? Na segunda-feira eu falava com o João, às vezes por gesto, porque não conseguia mesmo de tanta dor. Mas através dessas experiências, Deus, né, nos mostra o quão é importante cada parte do nosso corpo, cada coisa que Ele nos deu, né, e nós não aprendemos a valorizar isso. E um pouquinho antes de entrar, eu estava agradecendo por outra coisa, né, e eu aprendi a começar a perceber essas coisas, né. Eu estava agradecendo a Deus pelas minhas orelhas. Antes sustentava até só o óculos, né? Quer dizer, antes nada, né? Mas depois o óculos, né? Agora tem que sustentar o microfone, a máscara e o óculos. Né? E ela está aí firme, né? Graças a Deus. Mas, amados, a gente
ter essa percepção de agradecer a Deus pelas suas bênçãos, né? E a gente não tem, a gente só vai entender quando a gente perde muitas vezes. Dia das Mães hoje. Você que tem a sua mãe, valorize a sua mãe. Agradeça a Deus pela sua mãe, porque ela está presente aqui ainda. Como eu disse hoje de manhã para os amados, hoje é o primeiro dia das mães sem a minha mãe. Como isso faz falta também. Mas não deixe para valorizar as coisas só depois que você a perde. A minha mãe mesmo dizia assim, olha, se você quiser dar flor para mim, dê enquanto eu esteja viva, porque depois de morta eu não precisa não. Valorize enquanto as coisas estão presentes na sua vida. Então que isso seja uma reflexão para nós, amados, nesse dia, Dia das Mães, né, para que a gente valorize, né, aquilo que Deus nos deu. E a mãe é algo precioso nas nossas vidas. Não espere perder para depois valorizar. Valorize. Filhos, valorizem. Honra a tua mãe, honra o teu pai. Mandamento da palavra de Deus para nós, né? Isso será bênção na sua vida. Amém, amados? Nós vamos ler a palavra de Deus, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, Gênesis 2. Nós vamos ler dos versos 18 até o 23. Gênesis 2, 18 a 23. Por favor, acompanhe a leitura e mantenha aí a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar nesse texto da palavra de Deus, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e lhe fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença como povo teu, diante agora, Senhor, da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, com a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Fazendo-nos, em primeiro lugar, entender o Teu recado, Pai, nesta noite. E depois, Senhor, aplicar, Senhor, este ensinamento às nossas vidas, ó Pai. Faz isso em nós, ó Deus. Nós pedimos essa bênção agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, nós estamos no mês da família. A nossa igreja instituiu o mês de maio como o mês da família. E nós vamos trabalhar nos sermões de domingo à noite até o final de maio aqui, temas a respeito da família, falar sobre família e também uma coisa importante que Deus nos deu, a família. Família como projeto de Deus antes de ser projeto do homem ou de qualquer homem, né? Então, uma das instituições hoje em dia que mais está sendo atacada, amados, no nosso mundo, é a família. Isso nós não podemos negar. Nós que temos conhecimento que nós estamos vivendo em sociedade, tudo está contra a família. E eu acredito, amados, que por ter um lugar importante nos planos de Deus, a família é alguma coisa muito importante para Deus. Então Satanás está interessado em destruir. Portanto, é vital compreender que o valor que a família tem, não só para nós, mas em primeiro lugar para Deus. E eu quero buscar nesse texto princípios da palavra de Deus que nós temos que ter em mente para entendermos o valor que isso tem nas mãos de Deus.
Então Satanás está atacando realmente a família. Aqui não é uma guerra de carne e sangue, mas são das hostes espirituais que estão voltadas contra os planos e os projetos de Deus. E a família é um deles. Por isso Satanás está, então, atacando a família, né? E nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que buscar esses princípios para nós, para que dessa forma nós possamos também fortalecer a nossa família, porque nós fazemos parte dessa instituição de Deus. E temos também para nós responsabilidades quanto a esse projeto glorioso de Deus para as nossas vidas, né? Então, amados, nós vamos meditar nesse texto, nós vamos examinar algumas verdades que existem aqui. Eu quero que você olhe princípios aqui para a sua família, ok? Em primeiro lugar, amados, a família nasceu no coração de Deus. Será mesmo? Então veja aí, amados, não foi Adão quem primeiro pensou em uma esposa e que também pensou em filhos. Não foi Adão. Foi Deus quem tomou essa iniciativa, né? Veja aí no verso 18, aí na sua passagem bíblica, diz aí, disse, mas o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Quem é que pensou isso? Vocês estão vendo Adão vir e reclamar para Deus, Senhor, eu estou só aqui. Não, não é. É o próprio Deus que faz isso, né? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, é Deus que está se preocupando, né, com o homem e com a solidão dele, né? Ele também entende aqui, né, essa solidão de Adão, né? Veja o verso 20 aí, olha, ele diz aí, deu nome a todos os animais domésticos, né, as aves do céu, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Deus entende, então, a criação toda tinha os seus pares, tinha as suas famílias. Muito provavelmente já estavam se reproduzindo. Mas Deus constata isso, para o homem não havia um par. Quem faz isso? Quem vê isso? É o próprio Deus, né? E aí Deus trabalha na solução desta questão, né? Veja lá, verso 21 e 22 no seu texto, olha aí, iniciativa de Deus novamente. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, veja bem, aí a primeira cirurgia, né? Falando em cirurgia da língua, né? Aí está a primeira cirurgia da história, né? Deus dá anestesia no homem, faz ele dormir, né? Vai lá e tira uma costela e faz aquela que seria a esposa de Adão, né? Então, veja bem, essa sequência, amados, né? Deus observa na sua criação a questão de que o homem estava só, né? Ele entende essa situação e vê a necessidade de criar alguma coisa para o homem. E depois ele dá a solução para isso, então, fazendo essa cirurgia, né, e constituindo, então, a mulher. Amados, o casamento se originou em Deus e, por isso, ele é fundamental. Quando um lar é destruído, Deus se entristece. Isso não é da vontade de Deus. Quando nós vemos a questão do divórcio sendo tratado na palavra de Deus, amados, e isso é muito frequente no nosso meio hoje em dia, né? A separação, a destruição da família, o divórcio, isso não está e nunca esteve na vontade de Deus. Se você quer saber a vontade de Deus para os relacionamentos conjugais, é que eles sejam até que a morte os separe. Mas há uma controvérsia, né, com Jesus mesmo. Isso foi questionado. Os fariseus queriam testar Jesus e chegaram para ele, né, dizendo, Senhor, mas por que é que Moisés permitiu dar carta de divórcio?
se isso não está na vontade de Deus. É isso que eles queriam dizer, testando Jesus. Né? E a resposta de Jesus foi clara. Né? Isso está lá em Mateus 19, se os irmãos quiserem ver depois, pode ver. Né? Jesus vira para os fariseus e Deus diz assim: isso foi concedido pela dureza do vosso coração. Não foi pela vontade de Deus, mas foi pela dureza do coração do homem. Só nessa condição é que foi permitido, porque Deus nunca, amados, em tempo nenhum, o divórcio foi contemplado pela vontade de Deus. Antes, a união sim, essa é da vontade de Deus. Então, são princípios, amados, que precisam estar na nossa mente para nós entendermos esse projeto de Deus, como isso estava na mente de Deus antes de todas as coisas. Né? Então, a separação entristece. Por quê? Porque não está na vontade de Deus. Né? A separação normalmente vem pelo pecado do homem. Estratégia do inimigo? Pode até ser. Mas Jesus vai dizer que é pela dureza do nosso coração. Amados, essa então é a razão básica porque Satanás ataca a família. Porque ele odeia os planos de Deus. E não tenham dúvida, a família é plano de Deus para as nossas vidas. Segundo lugar, amados, para nós continuarmos a nossa meditação, Deus criou a família por sua livre vontade. Nós vamos entender um pouquinho isso. Né? A problemática da solidão de Adão, aí muitos podem estar pensando dessa forma, mas essa problemática, a solidão de Adão, não foi a única razão de Deus ter criado a mulher. Você vai dizer, não, Deus criou a mulher porque o homem estava só. Mas será que Deus não tinha já isso em mente? Quando fez todas as coisas e criou o homem? Então, isso não foi a única razão, o único motivo pelo qual Deus criou a mulher. Havia propósitos maiores para Deus ter criado a mulher e, consequentemente, a família. Volte um pouquinho o seu texto aí. Né? Nós vamos aí para o capítulo 1, versículos 27 e 28. Um capítulo só para trás, do 2 que você está. Capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A questão da solidão do homem, amados, mostra que Deus já o criou na perspectiva de ele ser um ser social, feito para a comunhão, feito para se relacionar, para amar e doar-se. Capítulo 1 está antes do relato da criação da mulher. Está antes da necessidade de solidão do homem. Há propósitos maiores para a mulher. A mulher não foi criada só em função do homem, mas Deus já tinha propósitos maiores do que esse para a vida da mulher. A mulher também não foi criada apenas para resolver um problema, mas sim porque Deus a criou por sua livre vontade, assim como foi com o homem, e tinha para ela propósitos definidos e importantes, sendo ela mulher. A palavra idônea aqui, amados, versículo 20, volta para o texto lá, vamos perder o texto lá, né? Versículo 20, deu o nome homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quero parar um pouquinho nessa palavra aí. Tá, essa questão da idoneidade, o que é essa palavra idônea? Significa adequada, competente para o propósito para o qual ela foi criada. Não é competente apenas para resolver o problema do homem, se bem que isso é verdade, né? Mas não só para isso. Ela é idônea no sentido de cumprir os propósitos de Deus para a socialização do homem, para a família que Deus projetou. Cada um foi criado de uma forma única e diferente, né? O homem foi do pó da terra
e a mulher da costela do homem. Foram criados diferentes. E por isso, né, diferentes, mas complementares para constituir um plano maior de Deus, que é a família. Depois da família, o povo de Deus, né? Mais para frente, então, nós vamos vendo na revelação a igreja do Senhor, que somos nós, né? E mais ainda, um pouco mais para frente, nós fazemos parte da noiva de Cristo. Então, esse é o propósito maior de Deus para a criação do homem. E a mulher está inserida nesse contexto, assim como o homem. Tem partes importantes, porque nós fomos criados, e assim o nosso relacionamento nos faz família, nos faz povo de Deus, nos faz igreja, e no futuro a noiva de Cristo perfeita. Infelizmente, amados, depois da queda, o pecado que quando entrou no mundo, a família, ao invés de completar homens e mulheres, tem se tornado geradora de múltiplos problemas. O problema não é o problema daquilo que Deus criou, porque Deus criou todas as coisas perfeitas. O problema não está no homem e na mulher, mas o problema está no pecado que habita em nós. E esse pecado, amados, tem gerado muitos conflitos e problemas em família. Nós temos vivido isso, a nossa sociedade tem sofrido as consequências dos problemas familiares. Que nós estamos vivendo em sociedade hoje, amados, desde a violência, todas essas questões que nós estamos vivendo, que nos oprimem, amados, são resultados do problema do pecado em família. A família cada vez mais está se desestruturando. Por quê? Por causa do pecado. Então nós vamos ver alguns problemas, eu quero só mencionar rapidamente alguns, não vou me deter neles, porque isso não é objeto, né, da nossa reflexão nessa noite, mas isso existe, nós precisamos tocar neles, né? Então, problemas em família. Primeiro, falta de amor. A palavra vai dizer, né, que nos últimos dias o que vai mais faltar é amor nessa terra. Mas dentro das famílias nós temos vivido isso, falta de amor, né? Falta de visão dos propósitos de Deus. As pessoas estão cada vez mais longe, né? Quando o Silas estava falando aqui da questão do avião de estar, né, perto ou longe, ser pequeno ou grande, né? É justamente isso, as pessoas têm se afastado de Deus, a família tem se afastado de Deus. E amados, quando nós nos afastamos, nós deixamos de perceber os grandes propósitos de Deus para a vida. Nós deixamos de ver os detalhes importantes que eu falei aqui no começo, né? Com relação à nossa família, a bênção que ela é na nossa vida. Nós esquecemos, amados, que a nossa família é bênção para a nossa vida e achamos, né, que ela é verdadeiro inferno. Então nós temos irmãos, até irmãos, vivendo em família é verdadeiro inferno. Por causa do pecado que habita em nós e por causa do distanciamento de Deus, de perder a perspectiva das pequenas bênçãos que Deus nos dá através da família. Família é bênção na sua vida, amados. Não porque ela é boa, porque ela é ruim, ou porque ela é propósito de Deus e você está inserido nela. Você faz parte de uma família. E quando nós distanciamos dos propósitos, dos princípios de Deus, amados, nós começamos a deteriorar a família. E é isso que tem acontecido. Falta de amor, falta de visão de propósito de Deus, infidelidade, né? Já é pecado, né? Consumado, infidelidade, né? Ciúmes, né? E aí a gente vai ver, né? Entre cônjuges, entre filhos, né? Nós vemos até nos relatos bíblicos, né? A questão dos ciúmes, né, de um filho com o outro, porque um era mais preferido, né, e nós temos várias histórias assim, né, mas o pecado que habitava no coração. Ciúmes, violência física e verbal, né, então nós vamos dos ciúmes para alguma coisa mais agressiva, né, um distanciamento total, onde leva um a agredir o outro, né. Nós já vemos lá no começo da história de Gênesis, um irmão matando o outro. Consequência do pecado que deturpa a família, que destrói a família. Desobediência dos filhos. Mas Dia das Mães, né? Como é bom vir aqui, fazer homenagem, né? Aliás, nós vamos ter homenagem ainda, viu? As mães.
Depois, no término do culto, nós vamos ter mais uma homenagem. É bom, amados, a gente fazer isso, porque a gente reflete e começa a valorizar, né, as nossas mães. É bom nessa reflexão. Mas o mais importante é o dia a dia, amados. O mais importante é a obediência. E a palavra de Deus tem princípios para a obediência dos filhos, e isso sim é importante. É bom, é gostoso, né? As mães hoje de manhã choraram de ver os filhos fazendo homenagem e tal, mas e o dia a dia, mas quanto choro aqui foi o choro de alegria, de reconhecimento, mas quanto choro lá dentro de casa pela desobediência, por filhos rebeldes. E um problema que assola toda a nossa sociedade hoje, que vem, né, de uma maneira muito dura, né, romper com as nossas famílias, problema das drogas. Né? Quanto isso dói, quanto isso é destrutivo. Né? Mas tem entrado, tem assolado famílias dentro da igreja, têm sido destruídas, não pelas drogas em si, né? Mas pelas pessoas que começam a fazer uso disso, né, e destrói toda a sua família. E assim, amados, uma série de outros pecados que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre eles, mas esse, como eu disse, não é o nosso objetivo. A razão básica de tantos problemas em família, amados, começa já lá. E agora eu vou dizer, no princípio da instituição de uma nova família, né? No namoro, namorados hoje, né? Namoro, os problemas já começam aí, amados, e nós precisamos cuidar das nossas vidas com relação aos lares que ainda serão constituídos. Como é que nós estamos nos apresentando, amados, diante de Deus como, né, namorado, namorada, noivo, noiva? Né? Os jovens hoje estão mais interessados, e isso é uma realidade, infelizmente, em conhecer mais a matéria, né, os corpos, do que os anseios, do que as visões de mundo da pessoa com quem está se relacionando. A preocupação, né, é dar vazão muitas vezes aos hormônios, né, e não entender quem é a pessoa com quem você está se relacionando. Isso, amados, destrói o princípio bíblico a respeito de família, o início de uma nova família, mas ela tem que se iniciar na presença do Senhor, entendendo os projetos de Deus, entendendo a palavra de Deus, amados, para construir alguma coisa que realmente esteja mais próximo, né? Ver o avião grande já no começo, antes do casamento. Diante de tantos problemas, amados, eu vou para a conclusão. E eu quero juntar aqui, né, diante de tantos desses problemas, qual é a solução? Como é que a palavra de Deus vê isso? Eu quero juntar a Gênesis aqui, né? Depois os irmãos podem ler de novo o texto aqui, meditar mais um pouco, mas eu quero juntar a esse texto mais um texto que vai dar alguns princípios para nos nortear na questão dos propósitos de Deus para a família. Okay? Em terceiro lugar, então, Deus quer ser o centro da família. Foi Ele que criou, foi Ele que instituiu. É projeto de Deus. Mas o que nós temos feito com essa família? Por que ela está sendo tão atacada e tão destruída? Por que o inimigo está tendo, então, vantagem sobre o projeto de Deus muitas vezes? Por que nós temos, né, tão poucos casais, né, que tem um casamento longevo, né? Que tem um casamento. Então, quando alguém fala hoje, né, na sociedade de 30, 40, 50, né? Bodas de ouro hoje está escassa, né? 60 anos de vida em comum, né? Por que isso está tão difícil, amados? Nós temos que entender que há uma parte com que nós temos que estar preparados para que o propósito de Deus se faça presente na nossa vida. E isso é responsabilidade nossa. Vamos lá, Salmo 112, abra aí a sua Bíblia. Salmo 112, versos de 1 a 3. Salmo 112, verso de 1 a 3. Apenas 3 versículos. Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Princípios de Deus, amados, para a palavra de Deus, né? Vou chamar de novo aqui a figura que o Silas usou. Vamos ver o avião grande. Como que nós fazemos isso? Amados, esse salmo, só para a gente entender e colocar, esse salmo compõe uma tríade. São 3 salmos, né, que começam com a palavra aleluia. 111, 112 e 113. Uma tríade de salmo que começa com a palavra aleluia. Já falei para os irmãos, né, o que significa essa palavra. É uma palavra universal, em todas as línguas ela é a mesma, né, e ela tem o significado de louvor a Javé, ou louvor a Jeová, louvor ao único Deus verdadeiro. Por isso ela é uma palavra, né, que está em todos os idiomas e é a mesma palavra, não tem tradução, né? Ela significa louvor a Javé, ou louvor ao Deus único e verdadeiro, a Jeová, né? E o Salmo 111, então, que é o primeiro dessa tríade, ele louva a Deus por suas obras maravilhosas. O 112, que nós lemos uma parte, né? Ele louva a Deus pelo homem que teme e obedece a Deus. E o 113 louva a Deus por sua soberania. 3 coisas muito importantes nos 3 salmos, mas eu vou destacar só o 112 aqui para a nossa reflexão a respeito da família. A família que tem Deus é feliz apesar do pecado e das dificuldades. Gente, não tem família perfeita. Não tem família perfeita. Porque infelizmente nós somos pecadores e tendenciosos ao pecado. Então a missão de Satanás fica muito mais simples, muito mais fácil de ser executada na questão de atacar a família. Porque nós, de alguma forma, já estamos inseridos nesse contexto do pecado. Por isso, amados, é um trabalho, né, nas nossas vidas de estruturar o nosso lar, observando os mandamentos do Senhor. Então, amados, a família que é feliz, ela, apesar do pecado, aquela que tem Deus, apesar do pecado, ela é feliz, né? O Antigo Testamento dá muito valor à família, revelando muitas instruções para nos orientar quanto à maneira que o servo de Deus deve viver com relação à família. Não que o Novo Testamento não faça isso, mas nós estamos com 2 textos no Antigo Testamento, né? A família vitoriosa é a que ama obedecer aos seus mandamentos. Verso 1 aí, né, do Salmo 112. O que diz aí? Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O que ele está querendo dizer com isso? Feliz, bem-aventurado é isso. Se nós queremos ver a nossa família feliz, nós temos que fazer o que o texto está dizendo aqui, né? Temer ao Senhor, né? E ter prazer, isso quer dizer compraz, ter prazer nos seus mandamentos, o que nós não temos por natureza. Não temos prazer nos mandamentos de Deus. Não temos prazer em nos aproximar da palavra, não temos prazer em ouvir a palavra. Muitas vezes isso dói aos nossos ouvidos, isso é contra a nossa vontade. O nosso desejo, amados, é nos distanciarmos disso, é vermos o avião pequenininho, porque aí, né, nós não temos muitas referências, né, e não temos que observar muitos detalhes. Por que, amados? Nós não temos prazer nisso, porque o pecado habita em nós. Olha aí, algum caminho para nós, amados. Se nós queremos ter a família feliz, nós precisamos temer a Deus, em primeiro lugar. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o juízo nas mãos. Isso é temer ao Senhor. Tem muita gente, amados, e muito crente, infelizmente, amados, que tem verdadeiro horror em só pronunciar a palavra Satanás, ou a palavra diabo.
Não, meu irmão, isso você não pode falar na igreja, não. Misericórdia, Senhor. Amados, nós temos mais medo do diabo do que de Deus. E a palavra de Deus nos leva a entender que nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que ter medo do juízo de Deus, porque o diabo está submisso ao poder de Deus também. E às vezes nós temos mais medo do diabo do que de Deus. Cuidado com isso. Tema ao Senhor, diz a palavra de Deus, né? Temer ao Senhor e ter prazer nos seus mandamentos. Ter prazer nos seus mandamentos. Ah, mas isso não é natural. Eu tenho batido e brigado lá, no bom sentido, com a minha classe, né? Nós conseguimos o hábito de ler diariamente a palavra de Deus. Puxa, isso é evidente, né? Simples. Mas, amados, se eu fizer uma enquete aqui, não vou fazer isso agora, tá? Quantos dos irmãos realmente lê a palavra todos os dias? Pense aí, com você mesmo. Se nós não lutarmos contra isso, amados, se nós realmente não quisermos e não amarmos o Senhor acima de todas as coisas, isso nunca vai ser verdade nas nossas vidas. Eu não tenho tempo, eu estou muito cansado. Eu não gosto de ler. Já ouvi muito isso. Eu não gosto de ler. Mas você não tem que gostar ou deixar de gostar. Isso é um hábito que você incorpora na sua vida. Quem é que nasceu gostando de ler? Nós nem sabíamos ler, não é assim? Depois você vai aprender a ler, né? E hoje fala que não gosta de ler. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, amados. A palavra de Deus foi deixada escrita. Foi deixada escrita. Por isso o verdadeiro crente tem que amar ler. Eu não gosto de ler. Você tem que aprender a gostar. Porque a palavra de Deus é escrita. Ela está revelada a nós. Na maneira, quando Deus mesmo escreve lá no Monte Sinai, nas tábuas de Moisés. Não foi Moisés que escreveu. Foi o próprio Deus que imprimiu, que escreveu a sua lei. Deixou para nós aqui. Depois ele usa homens para fazer o quê? Para gravar em áudio, para deixar um DVD, uma fita cassete, né? Hoje, né? Uma filmagem. Não, Deus deixou escrito a palavra. Deus deixou escrita. Então, amados, é um hábito que nós precisamos incorporar, né? Na nossa vida. E como é difícil incorporar hábitos, né? Isso nós estamos discutindo na nossa sala lá. Como é difícil. Como é difícil fazer uma criança escovar dente, não é? Aprender a escovar dente. Como é difícil fazer aquele que vive uma vida sedentária fazer exercício regularmente. Né? Ou ele sofre, né, um problema de saúde lá, né, que o médico obriga, né? Ou então esse sedentário nunca vai fazer isso, né? Mas para fazer isso, né, então, nós estamos aí num projeto aí de saúde física, né, tentando incorporar esse hábito na nossa vida, né, e a reflexão lá é a seguinte, que para incorporar um hábito na nossa vida, amados, no mínimo nós precisamos repeti-lo durante 6 semanas. 6 semanas todos os dias, para que você comece a incorporar o hábito na sua vida. Então não é fácil. Vício é mais fácil. Vício é facinho, né? É o hábito prejudicial. Vício, né? Nós já somos tendenciosos a isso, né? Então o viciado é facinho de fazer, né? A primeira experiência de um viciado nunca é prazerosa. Mas na segunda vez ele insiste. Na terceira vez que ele insistir, pronto. Já adquiriu o vício. O hábito não é assim. Porque o hábito vai contra a nossa natureza, amados. E isso é alguma coisa importante. Amar. Aqui é muito mais poderoso isso. Ele não está dizendo só ler a Bíblia. Ele está dizendo amar os mandamentos do Senhor. Ter prazer. Amados, isso vai mais. E eu creio assim.
né? Não é só incorporar em 6 semanas o hábito de ler a Bíblia, não. Vai levar a vida toda para que a gente aprenda a amar realmente os mandamentos do Senhor. Mas você tem que seguir nisso. Você tem que ser a cada dia um pouco melhor na sua vida espiritual. Vida espiritual e de santidade, amados, é um degrau por dia. Não é estacar, não é parar num degrau e não subir mais. E nem voltar para trás. Tem crente que vive na gangorra da vida espiritual, né? Uma hora é o maior santo do mundo, né? Outra hora está lá mergulhado no lamaçal do pecado. E depois ele levanta de novo e vai lá para as alturas. Não, amados. Vida de santificação é vivida dia a dia, né? Um pouquinho por dia, mas crescendo sempre. Tem um cântico que eu já compartilhei com os irmãos que eu gostava muito, né? Que é sempre melhorando. Sempre melhorando, sempre melhorando. Quem lembra disso? Sempre melhorando no Senhor. Ninguém? Não, lá, 1, 2, 2. Graças a Deus, não sou ruim. Amados, esse cântico, ele repetia sempre essas palavras para dizer o quê? Para implementar na sua vida o sempre melhorar todos os dias. Eu preciso ser um pouco melhor. Melhor em quê, amados? Em aprender a amar. Amar os mandamentos do Senhor para a minha vida. Isso vai fazer diferença na sua família. Isso vai fazer diferença primeiro na sua vida e depois na vida da sua família, né? A família vitoriosa é a que ama e obedece os mandamentos do Senhor. E a promessa de Deus é, se isso acontecer na sua família, se isso for implementado na sua família, se você trouxer o avião grandão bem perto da sua família, né? Uma descendência poderosa e bendita na terra. Veja aí os versos 2 e 3 do Salmo, né? Diz aí, a sua descendência, isso quer dizer família. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, de novo, família, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amados, hábitos incorporados, né? Buscarmos isso, né? Amar a palavra do Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Por isso, amados, é preciso orar e zelar para que a nossa família conheça e obedeça a Deus. Responsabilidade nossas, né? Eu quero falar um pouquinho de responsabilidade só para concluir, né? Deus quer ser o centro da nossa família, isso é verdade. É projeto dele e ele quer ser o centro da sua família. Se a sua família for instituída, né, ela já está no projeto de Deus. Mas Deus tem que ser o centro desta família e ele quer ser o centro. E muitas vezes, amados, nós ficamos esperando ou exigindo a atitude de outro membro da família. É real, amados, Paulo vai tratar a questão da liderança no lar. De quem é a liderança no lar? Né? Paulo lá em 1 Coríntios e em Efésios vai falar que a liderança no lar, a liderança espiritual do lar é do homem. Então Paulo vai tratar essa questão. Mas muitas vezes, amados, nós ficamos esperando, né, que alguém, ou exigindo a atitude de um membro da família que nos conduza a obedecer a Deus. Agora nós estamos numa sociedade pequena, mas é uma sociedade. E às vezes um fica esperando do outro. Uma irmã uma vez chegou para mim e disse, pastor, eu já estou muito cansada. E ela tinha se afastado da igreja. E nós fomos fazer uma visita e eu queria entender um pouquinho o coração daquela irmã, né? De entender o que se passava e por que ela, tão conhecedora da palavra, tinha se distanciado, né? E com ela a sua família. Por que tinha se distanciado de Deus e da igreja? Né? Pastor, ela disse, eu estou cansada. Falei, está cansada, amada? Do quê? Ela falou, estou cansada de ser eu a única que levo os meus filhos para a igreja, que leio a Bíblia com os meus filhos e que oro com eles. Eu estou cansada disso. Os meus filhos eram pequenos, né? E eu pegava de qualquer jeito no domingo de manhã, seja frio, seja calor, eu pegava e levava muitas vezes a pé os meus filhos para a igreja. Mas meu marido nunca me acompanhou. Então eu cansei. E agora por isso eu estou desistindo. Amados.
Muitas vezes a tendência é essa, o homem é responsável sim, perante a palavra de Deus, e Deus vai cobrar isso. Mas amados, quando isso não acontece, o nosso amor pela nossa família e acima disso, o nosso amor a Deus deve nos levar a tomar uma atitude. E eu quero dizer aqui, amados, né, que essa atitude tem que partir do coração que realmente conhece o Senhor, que ama o Senhor. Aquele que conhece, que ama, não deve ficar esperando por outros para conduzi-lo à obediência. Não fica esperando, não. Às vezes os princípios da palavra de Deus existentes, mas são desculpas para que nós não busquemos ao Senhor como devemos buscar. Se queremos viver dias felizes com a nossa família, amados, devemos ouvir a voz do Senhor que diz: bem-aventurado, feliz o homem. E aqui não é o homem, né? Não é o homem masculino, mas é o gênero humano. Bem-aventurado ou feliz o homem, o gênero humano que teme ao Senhor e se compraz no seu mandamento. Ele está falando para todos. Deus quer ser o centro da nossa família, amados. Por que não permitir que Ele comece com você? Como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha e até como neto e como neta. Que você seja o canal de bênção de Deus para a sua família. Não interessa quem você seja. Se Deus toca o teu coração, se você conhece o Senhor que tem, amados, leve a sua família. Silas, vou roubar de novo. Leve a sua família avião grandão, leve lá para o aeroporto. Aproxime a sua família do Senhor. Ensine a amar, ensine a colocar a palavra de Deus todos os dias na sua vida. E aí então, a promessa de Deus vai ser presente nas nossas vidas, né? E Ele vai dizer, né, dessas promessas, né? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus e do projeto que Ele tem para nós e para as nossas famílias. Amém, amados? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos louvar ao nosso Deus com um hino que fala sobre família. Vamos ficar em pé, amados? Vamos louvar ao nosso Deus, preste atenção na letra deste hino também. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor,
nosso culto, nós vamos orar, nós vamos receber a bênção, cantar o Amém Tríplice, e depois os irmãos permaneçam sentados, que nós temos mais uma homenagem aí às mães da igreja. Vou pedir para que o nosso irmão Silas esteja orando para nós, meu irmão. Depois nós impetramos a bênção e cantamos o Amém. Gratos somos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha a cada dia trabalhar os nossos corações, ó Pai, nas nossas famílias, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, nos fortalecer, Senhor, mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Derrama a Tua graça, do Teu amor, Senhor, do Teu perdão sobre as nossas vidas, ó Pai. E que possamos, ó Pai, a cada dia reconhecer a Tua grandeza, Senhor, os grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha agir de uma forma tremenda, Senhor, tirando toda a pedra de tropeço, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, o Teu agir na vida das famílias, ó Pai. Que o Senhor visite a cada um, Senhor, tire todo o sentimento, Senhor, de tristeza, tire, Senhor, toda a dificuldade, Senhor, que o Senhor possa estar dando, ó Pai, paz aos corações, livrando, Senhor, visitando aquele filho, ó Pai, que tem estado no meio de drogas muitas vezes, ó Pai, de vícios que tem, Senhor, causado tristeza no seu lar, Senhor. Então, que o Senhor possa estar agindo, ó Pai, Amém. e transformando as vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Deus. Nós somos gratos a Ti Amém, Pai. pela Tua palavra que tem alcançado os nossos corações Amém. e que possamos, ó Pai, ser canais de bênçãos, ó Pai, Amém, Pai. levando o evangelho de salvação, de esperança àqueles corações que necessitam tanto, ó Pai. Sim. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Recebei a bênção, amados, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.